Olá, turma, tudo bem? Aqui é o seu facilitador Emanuel Reis. Vamos dar continuidade ao curso de Programação de Jogos Digitais na disciplina de Fundamento de Jogos Digitais. Essa é a nossa segunda aula e vamos falar de alguns tópicos como algoritmos, conceitos, operadores, estruturas de controle e repetição. Essa aula está baseada muito em conceituação, mas vocês vão ter uma base que vai direcionar vocês à área de programação. É muito importante atentar ao conceito, porque quando chegar na disciplina de programação de jogos, que é no próximo ano, vocês já vão ter a base para poder acompanhar a aula de programação, design de jogos. Então fiquem atentos e vamos juntos embarcar aqui nessa viagem. Olha o que nós vamos ver hoje: operadores, estrutura de controle, estrutura de repetição, padrões de nomenclatura e convenção de linguagem e estrutura de algoritmo. Agora fica aquela análise, fica aquela pergunta: quando surgiu o conceito de algoritmo? Algum de vocês sabe explicar quando surgiu? Tem alguma ideia de quando iniciou esse conceito de algoritmo? Ó, fica a dica. Não é novo esse conceito. É muito antigo mesmo. Olha só. O conceito de algoritmo surgiu na Idade Média com o persa Muhammad. Eu não sei falar o nome dele. Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que viveu entre os anos de 780 a 850 d.C. A palavra algoritmo é a versão latinizada do nome do matemático Algoritmi. Então foi uma pessoa que tinha esse conceito de algoritmo, ensinava, explicava e acabou ganhando essa homenagem. Só que para a área de computação, quem popularizou esse conceito de algoritmo foram esses cientistas aí, o Alan Turing e o Alan Turing, mais conhecido como Turing. Tá? No século XX, o conceito de algoritmo se tornou mais formal e relacionado à computação, graças a Alan Turing e Alan Turing. Turing desenvolveu a máquina de Turing, um modelo teórico de computador que podia executar algoritmos. Turing propôs o cálculo lambda, uma abordagem teórica para a computação baseada em funções matemáticas. Aí do lado da imagem, aí do lado da foto deles, está um esboço de uma máquina de Turing. O que foi uma máquina de Turing? Máquina de Turing era chamada uma máquina de estados, em que cada passo, cada bolinha dessa só seguia para a bolinha posterior se tivesse uma decisão. Então, chegava, por exemplo, iniciava o processamento, chegava naquela bolinha Q0. Um pouquinho, Luciano. Chegava na bolinha Q0. A bolinha Q0, ela só ia para Q1 se uma daquelas condições ali fosse realizada. Então, o que vem a ser o algoritmo? O algoritmo é um conjunto de instruções que seguem decisões. A gente vai ver mais lá para frente. A gente não vai se aprofundar na teoria da computação, que não é o objetivo deste curso. Vamos fazer o quê? Eu estou só citando qual foi a contribuição do Alan Turing. O Alan Turing, até hoje, ele é o pai da computação, porque sem essa análise, sem essa máquina de Turing, sem este conceito da máquina de Turing, não seria possível desenvolver os computadores que hoje nós utilizamos. Então, o Alan Turing, tá, a história dele é a seguinte: ele foi um futurista, ele foi um cara que projetou a computação de hoje na base de conceito, de ideia. Mas vamos lá, pessoal. Conceito de algoritmo. O que é um algoritmo, como ele é observado, como ele é tratado na área da computação? Os algoritmos
são sequências de instruções que servem para resolver problemas, executar tarefas e realizar cálculos. Surgiram na antiguidade, como nós já vimos, quando os povos precisavam fazer cálculos sem a ajuda desse recurso, com tábaco e dedos. Por exemplo, no iniciozinho da matemática, foi tido esse conceito de resolver problemas e resolver problemas através de sequência. Olha um exemplo de um algoritmo aí do lado, bem simples. Fazer compras, certo? Quando um de vocês vai fazer compra, o que vocês fazem? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um item, o ovo. Qual é a sequência de instruções para se fazer compras no mercado, certo? Algoritmo de compras, exemplo. Abrir a geladeira é uma instrução, você vai lá e abre a geladeira. Aí você já tem uma decisão. Tem ovos na geladeira? Aí, se tem ovos, você não vai sair para comprar. Do contrário, se não tem ovos, o que você vai fazer? Você vai pegar sua carteira, você vai ir até o supermercado, vai comprar ovos, vai voltar para casa e acabou. Tá vendo? Foi uma sequência de ações. Foi uma sequência de ações que ocorreu para realizar uma determinada tarefa. Então vamos lá, pessoal, dando continuidade. Eu sei que essa parte de algoritmo, talvez todo mundo conheça, já sabe, já tem uma noção. Ficou alguma dúvida? A partir daqui, desse simples exemplo, desse simples conceito, nós vamos aprofundar para o lado de software, tá? Tem alguma dúvida em relação ao algoritmo? É assim, pessoal, sim ou não? Beleza, vamos dar continuidade então. Olha aí um exemplo de um algoritmo muito utilizado nas primeiras disciplinas lá de ciência da computação. Bubble Sort. O que é o Bubble Sort? Bubble Sort é um algoritmo chamado de algoritmo de ordenação. O que ele faz? Ele pega uma sequência de números e ele vai ordenar. Então ele vai, por exemplo, ele pega essa sequência de números, aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o primeiro com o segundo, ele vai comparar. O primeiro é maior ou menor que o segundo? Não, aí ele vai para o outro. O terceiro é maior ou menor que o segundo? É, aí ele inverte, aí ele vai de novo. O quarto é maior ou menor que o terceiro? Aí se satisfazer a condição, ele inverte ou não. No final, ele vai ter o número ordenado, tá? É muito simples. E eu fiz o código para mostrar para vocês como é que ele funciona, ok? Na aula passada, nós vimos o conceito de quê? Nós vimos o conceito de variáveis, vimos o conceito de funções, falamos um pouco sobre os procedimentos. Hoje, a gente já vai falar sobre o programa e analisar os conceitos da aula passada e desta aula. Olha só, pessoal, esse programa aí, ele foi feito em Java, tá? Ele é a implementação deste conceito aqui. O algoritmo em si, ele é isso aí, ele é uma sequência de instruções. O que é a sequência de instruções? Ordenar números. Eu receber uma sequência, ordenar eles de forma crescente e deixar eles alinhados. Tu pode colocar qualquer sequência de números que no final eles vão estar ordenados, do menor para o maior. Aqui, o que foi feito? Foi utilizado uma linguagem de programação. E aqui nós temos, esse é um programa, é um software que vai fazer justamente o Bubble Sort. Olha só, no método principal, a gente entra, tem uma variável chamada números. Essa variável chamada números, ela está recebendo uma sequência de números. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas está recebendo 64, 34, 25, 12, 22, 90 e 11.
eles não estão ordenados, eles estão em uma sequência aleatória. Aí onde está a primeira setinha vermelha, está o método bobo sorte. Esse método bobo sorte, ele foi feito como o conceito de algoritmo nos informa. Um problema de ordenação, ele foi quebrado em vários pequenos problemas. E esses pequenos problemas, na computação, a gente chama de métodos ou funções. Métodos e funções, nessa linguagem de programação Java, vão ter o mesmo conceito. Então, a gente tem várias funções aqui. Então, a gente pega o bobo sort e divide, por exemplo. O bobo sort, ele utiliza o quê? Ele utiliza um termo, um método que pergunta assim, precisa trocar? Por quê? Porque ele vai pegar uma sequência e vai comparar. Ele vai pegar dois números e vai comparar. Esses dois números precisa trocar? Esse primeiro método vai dizer que sim ou que não. Se precisar trocar, ele já joga um outro método lá embaixo chamado trocar. Entendeu? Então quer dizer, ele pegou um problemão e dividiu em três probleminhas. Três probleminhas fáceis de se resolver. Por exemplo, precisa trocar, ele só vai comparar. Se o número antecessor for maior que o número posterior, então ele vai dizer sim, ele retorna true, porque olha lá o tipo de variável que ele vai retornar, boolean. Boolean, como nós vimos na aula anterior, é um tipo de dado que retorna true ou false. Então esse método, ele apenas vai fazer o seguinte, é para trocar ou não? Se não for para trocar, ele vai passar para outro número. Se não for para trocar, ele vai passar para outro número. Quando ele recebe um true, que ele diz assim, não, esse aqui precisa trocar. Por quê? Porque o número anterior é maior que o posterior, então ele não está ordenado. Aí ele vai lá e chama o método de baixo, o terceiro método, que o terceiro método faz o seguinte, ele pega e troca a posição. Simples assim. Então aí nós temos um algoritmo que é dividido em vários pequenos algoritmos para resolver um problema chamado ordenamento de números. E lá no final tem um outro método que é imprimir números. Ele vai fazer só o quê? Pegar os números e imprimir na tela. Então, quando eu executar este programa, ele vai me dar como resultado aquela seta azul ali embaixo, ó, a reordenado. Aí ele vai dar, olha, 11, 12, 22, 25, 34, 64 e 90. Qualquer ordem de numeração ali que for colocado, ele vai resultar numa ordenação. Nós vamos testar isso daqui a pouco. Pessoal, alguma dúvida em relação a esse código? Pode perguntar, esse é o momento, essa é a tua hora. Solta a voz. Tudo certo, Manuel. As meninas estão retornando. Ah, que legal. Jéssica, quer que eu retorne? Eu não avancei muito, eu posso retornar para elas acompanharem. Se você fosse retornar, eu peço para esperar uns 5 minutinhos só para elas terminarem de subir. Tá bom, me avisa. Me avisa quando for para retornar que eu vou voltar os slides aqui. Só um momento. Obrigada.
Então vamos dar continuidade, fazer um retorno aqui ao conteúdo iniciado na aula. Parabéns aí às meninas, tá? Pelo Outubro Rosa, tudo de bom. E vamos em frente, pessoal. O que é que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos ver, essa é a segunda aula de fundamentos, tá? De jogos digitais. Vamos ver a parte de operadores, estruturas de controle, estrutura de repetição, padrões de nomenclatura e convenção de linguagem e estrutura de um algoritmo. Muito importante, já citado no início da aula, que essa é a base para a disciplina de programação de jogos digitais. Então, vocês vão ter, no próximo ano, uma disciplina chamada programação. Vocês vão ver código, vocês vão poder programar. E esses conceitos vistos nessa disciplina, eles vão ser de extrema importância para vocês terem a base teórica para fazer os algoritmos de vocês, implementar os algoritmos de vocês. Eu havia comentado aqui, no início da aula, quando surgiu o conceito de algoritmo. O conceito de algoritmo, ele é muito antigo, tá, pessoal? Ele vem desde a Idade Média, desde a época desde o ano de 780, a partir de 780, né? Com o conceito de algoritmo, ele foi propagado por um persa chamado Muhammad Ibn Musa al-Azimi. Ok? A palavra algoritmo, ela é a versão latinizada do nome de matemático algoritmo. Então, é muito antigo o conceito de algoritmo. Claro que, devido às suas características, resolução de problemas, várias instruções, ele foi puxado para o lado da computação. Mas só que a computação, ela já popularizou, ela já introduziu esse conceito de algoritmo através de dois cientistas, que foi o Alan Turing e o Alonzo Church. Eles viveram no século XX. O Alan Turing desenvolveu a máquina de Turing, que é uma máquina de estados, que através dela foi possível idealizar um computador, porque ela é uma máquina de estados em que cada estado ele só tem uma ação ou não através de uma decisão. Portanto, foi o início do bit, foi o início da utilização do código binário através da máquina de estados, que é chamado máquina de Alan Turing. O Church, qual foi a contribuição dele? Foi um cálculo lambda, uma abordagem teórica da computação baseada em funções matemáticas. Então, um veio com a parte de máquina de estados, outro veio com a parte de funções matemáticas. Então, o trabalho deles no século XX foi primordial para que hoje nós tivéssemos os computadores. Eu estou falando nível de linguagem, nível de máquina, estou falando algo bem baixo nível, tá? Sem esse conceito, não seria possível que nós tivéssemos os computadores hoje em dia. Algoritmo, pessoal. Algoritmo, o conceito dele é bem simples. E é bem, de uma certa forma, óbvio, né? É uma sequência de instruções que serve para resolver problemas, executar tarefas e realizar cálculos. Surgiram lá na antiguidade, como nós havíamos conversado. Aqui do lado direito da tua tela, tem um exemplo de algoritmo bem simples, porém, funciona. Por exemplo, compras de supermercado. Ali tem um item, mas ali tu poderia replicar aquilo para vários itens. Por exemplo, o item que está aí na tela é a compra de ovos. Você vai abrir a geladeira, é uma instrução. Aí você, se tiver ovos na geladeira, você não vai sair para comprar ovos. Então você vai fechar a geladeira e acabou o algoritmo. Do contrário, se tiver faltando ovos, o que é que você vai fazer? Você vai pegar a sua carteira, vai se deslocar até o supermercado, vai comprar ovos, vai voltar para casa e terminar o algoritmo, porque você alcançou seu objetivo através de uma sequência de instruções. Esse é o conceito de algoritmo. Aí nós explicamos um exemplo tradicional aqui de algoritmo, que é visto na disciplina de ciência da computação, que é o bubble sort. O bubble sort, o que é que ele faz? Ele é um algoritmo responsável por ordenar lista de números.
Mas tu pode me perguntar, poxa, professor, aí eu tenho 4 números, é simples de organizar esses números, né? Dá para ver, eu pego, eu sei ver. Tá, você está vendo 4 números. E se eu te disponibilizasse uma lista com 1 milhão de números? Você teria a mesma facilidade de resolver? Você teria a mesma facilidade de ordenar esses números? Através de um algoritmo, da implementação de um algoritmo, isso é feito de uma maneira automática. Você não precisa se preocupar, você só precisa disponibilizar os algoritmos para a implementação. Então, por exemplo, ali, nós temos o número 19, 25, 23 e 1. Aí, o que é que o algoritmo faz? Ele vai olhar... Elas saíram, não foi? Não, voltar. Tudo bem aí, turma? Estão me ouvindo? Dá um joinha aí quem estiver me ouvindo. Tivemos um problema de conexão, Emanuel. Na hora que as meninas retornaram, tinha algumas meninas que conectaram no meu Wi-Fi e não queriam desconectar, pelo jeito. Mas aí agora já está tudo ok? Agora está tudo ok. Então tá, vamos lá. O BulboSort é só um exemplo de um algoritmo simples da matemática que ordena números. Então, como eu havia falado para vocês, é muito fácil fazer visualmente, manualmente, o ordenamento de 4 números. Mas e se eu te pedisse para ordenar 1 milhão de números? Seria tão simples assim? Talvez não, né, pessoal? Talvez a gente pudesse passar nossa vida toda ordenando e não conseguiria terminar. E se isso for implementado através de uma linguagem de programação, um programa que ordene os números, ele vai fazer isso de uma maneira automática e em alguns segundos ele vai resolver o teu problema. Então, nesse caso aí, ó, ele vai comparar os 2 primeiros números, 19 e 25. 19 e 25, o 25 é maior que o 19 e está ordenado. Aí ele vai para o próximo, 25 e 23. O 23 não está ordenado, porque o 25 é maior que o 23. Aí ele vai lá e muda de posição. Aí ele vai para o próximo, 25 e 23. Aí o 25 é maior que 1, é menor que 1. Aí ele muda de posição 1. Aí ele pode ver que o 1 ele vai mudando de posição a cada interação, até lá no final está ordenado o número. Aqui, pessoal, é a implementação, como eu havia falado para vocês. Esse algoritmo foi feito pelo professor. Então, vamos lá. No método main, que é o método que roda o programa, nós temos o algoritmo BulboSort. BulboSort, se vocês olharem ali pela setinha, ele está sendo implementado numa caixinha ali chamada método, que a gente chama, é compatível com a função do conceito de lógica de programação. Aí o BulboSort ele também usa um outro método, que é o precisa trocar. É uma pergunta que ele faz, né? Ele coloca o número ali, olha só ali, pessoal, laço de repetição ali, laço de repetição aqui, ó, tá? Ele é um for. Nós vamos ver o conceito de laço de repetição e estrutura de controle. Olha aqui embaixo, o if, é uma estrutura de controle. Então ele pega o número e ele pergunta, o número, ele precisa ser trocado? Aí ele joga aqui para outro método que, como eu te falei, é uma quebra de um problema grande e vários problemas menores. Aí aqui ele vai retornar um booleano, que é um tipo de dados, tudo visto na aula anterior. Precisa trocar? Aí ele entra o número, aí ele olha assim, o número é maior ou menor que o anterior? É, aí ele responde false ou verdadeiro. Olha outra estrutura de controle aqui, o if. Aí ele pergunta, se ele precisar trocar, se for true, aí ele vai jogar o seguinte, troca. Aí ele vai fazer a troca do número de posição, tá? E ele retorna para cá para fazer novamente. No final, ele utiliza um método também para imprimir aqui, no segunda setinha vermelha, e o resultado dessa implementação na setinha azul aqui, o número, a lista de números que entrou, 64, 34, 25, 12, 22, 90 e 11, vai ficar ordenada aqui embaixo. 11, 12, 22, 25, 34, 64, 90. Que legal, hein, pessoal? Tá ali o número ordenado. Simples assim. Agora vamos para os conceitos. Nós vamos entrar agora no conceito de operadores. Os operadores, temos inicialmente operadores de atribuição e aritméticos.
o que é um operador de atribuição? Aqui ele é simbolizado pela simbologia igual. Então, você vai ter uma variável que vai receber como atribuição alguma coisa. Lembra do conceito de variável? Falamos na última aula, o conceito de variável, que é um espaço na memória. Então, aqui nesse exemplo, aqui na tarjinha verde, nós temos uma variável i. I é um número qualquer, né? Eu não sei o que vai receber. A atribuição nada mais é do que a palavra recebe. Então, i recebe 0. Lê-se, i recebe o 0. Aí o y é outra variável. Professor, como é que o senhor tem certeza que o y é uma variável? Porque ele está do lado esquerdo antes de um elemento de atribuição. Então, olha, como é que a gente lê? Y recebe o valor da expressão. Qual é a expressão, professor? Ali, ó, tem uma variável a, multiplica pela variável x, mais a variável b. Então, quer dizer, aquela expressão, eu não sei quais são as informações que tem dentro daquela variável. A, x e b. Eu só sei que o y vai receber aquela expressão ali. Então, recapitulando, o igual é a simbologia do operador de atribuição que faz com que uma variável receba um valor. Ok? Operadores aritméticos. O que são os operadores aritméticos? É idêntico à nossa matemática. Nós temos operadores de adição, de subtração, multiplicação, divisão, retorno de uma divisão inteira. Temos o sinal negativo, sinal positivo, incremento unitário, decremento unitário. Pessoal, lembrem que durante muito tempo os algoritmos eles foram utilizados para resolver problemas matemáticos. Então, desde o início dos algoritmos, nós utilizamos esses operadores aritméticos. E na computação, isso não é diferente. Vão ter muitos algoritmos que vocês vão ter que realizar, que vão ter que utilizar, que vão receber esses operadores aritméticos. Então, vocês têm que entender que eles existem. Tá bom? Vamos lá. Mais operador de adição, menos subtração. A estrelinha, né, o asterístico, multiplicação. A barra, divisão. A porcentagem é o resto da divisão por zero. Professor, quando é que eu utilizo o resto da divisão por zero? Quando eu quero saber se o número é positivo. Quando eu quero saber se o número é positivo, porque todo número positivo, ele tem uma divisão, né? O resto da divisão dele tende a zero. Certo? Sinal negativo. A gente coloca o menuzinho na frente, a gente inverte aquele sinal. Sinal positivo, a gente coloca o maisinho na frente, a gente assume que aquele número que está dentro da variável vai ser positivo. E o incremento e decremento? O incremento é muito legal. Por quê? Tem um número, eu quero que ele aumente uma unidade. É só colocar aqueles dois mais na frente ou atrás dele que ele vai receber um número a mais. O decremento é o oposto. Ele vai ser retirado uma unidade dele. Certo, pessoal? Aí estão exemplos. Se rodar esse código aí lá na IDE, no programa de configuração, esse é um código Java, a gente vai observar que, olha ali, pessoal, a gente declara duas variáveis. As variáveis, por exemplo, a A, eu sei que ela é um tipo inteiro e ela recebe, olha aqui o igual, ela recebe o valor 5. Então, eu já sei que lá na caixinha da memória, lá, eu tenho o valor 5 na variável A. Quanto é que vale A? Vale 5. Quanto é que vale B? Vale 2. Então, se eu colocar aqui, olha o primeiro o que vai aparecer na tela. Eu coloco o A igual, aí eu coloco A mais A. Então, eu já sei que o A vai ser positivo. Mais B, eu tenho certeza que o B vai ser positivo.
mais menos b. Então eu já sei que o b vai ser negativo, porque olha aqui, ele já está assumindo que o b é negativo. E aqui nós estamos vendo todos os exemplos, tá? Isso aqui fica a nível de conhecimento. Quando nós começarmos a fazer a programação na disciplina de Programação de Jogos Digitais 1, nós vamos implementar todos esses códigos aqui. Neste momento, o importante é só entender que isso existe e que vocês podem utilizar. Operadores relacionais. Pessoal, operadores relacionais está muito ligado à comparação. Nós utilizamos alguns desses operadores relacionais lá no algoritmo que nós mostramos do Bulbosort. Olha só, temos o algoritmo de igual, temos o operador igual, operador diferente, o maior ou igual, o menor e o menor ou igual. Qual a simbologia deles? O igual, ele tem dois símbolos iguais juntos. Por quê? Porque se fosse um igual, ele seria uma atribuição. Então a linguagem de programação ela é inteligente o possível para entender que um igual é a atribuição e dois iguais é a comparação, é igual. E o diferente? O diferente é um sinal de exclamação e um igual. Então está dizendo que é diferente, tá? Então olha o exemplo. A igual B. Então o que tem no A é igual ao que tem no B. A é diferente de B. Então A asterístico igual B. O maior igual, o menor e o menor igual, eles são idênticos na matemática. Então a gente não vai perder tempo com eles. Tá aí o exemplo. Como eu disse para você, aqui é o código, como ele é implementado, simples assim, básico assim. Veremos isso na disciplina de Programação de Jogos Digitais. Operadores lógicos. É muito importante ter esse conceito, tá, pessoal? Ele vai ter uma atividade valendo ponto daqui a pouco e a gente vai cobrar esses conceitos. Operadores lógicos. O que é um operador lógico? Operador lógico é assim, ele é o e, o ou a negação. Tá? Por exemplo, eu tenho uma informação. O professor Emanuel, ele é um professor da escola Estúdio e um programador. Ele desenvolve software. Quando a gente utiliza o operador lógico e ou AND, eu quero dizer o quê? Eu sou as duas coisas obrigatoriamente. Eu sou professor e ao mesmo tempo eu sou programador. Então eu executo as duas tarefas. Mas quando eu utilizo o operador ou, eu posso ser um ou eu posso ser outro. Ou eu posso ser só um professor ou eu posso ser apenas um programador. Posso ser os dois? Posso. Mas não obrigatoriamente. Se for satisfeita uma das condições, o ou já funciona. E o não? O não é uma negação. Então, o professor não é programador. Então, é uma negação. Ponto. Entendeu? Simples assim. Nós vamos utilizar todos esses conceitos que eu estou passando aqui para vocês, nós vamos rever eles naquele algoritmo que foi implementado lá do Bulbosort. Nós temos a atribuição composta. A atribuição composta é o seguinte, é um avanço da atribuição normal. Por exemplo, às vezes tu tem um valor numa variável e tu quer somar mais um valor naquela variável. Então, por exemplo, x igual a x mais 15. Eu tenho um valor em x. Vamos supor que o valor de x é 2. Eu tenho 2, só que eu quero somar mais 15. Então, eu vou ficar com quanto? Eu vou ficar com 17. Quando eu utilizo operadores de atribuição composta, eu pego o x, se eu colocar o mais igual, ele já vai dizer, eu não preciso repetir o x de novo, ele vai dizer, olha, acrescenta o número 15 ao valor que já existe no x. Então, eu já sei que o x vai valer 17. A mesma coisa é o decremento. Olha, y igual a y menos qualquer informação que está colocando lá. Aí o y menos igual
o que está colocando lá. Então, isso aqui é só um avanço da atribuição. Ele está utilizando tanto o operador de atribuição como o operador aritmético ao mesmo tempo. O que eu ganho com isso, professor? Menos código. O teu código fica menor, fica mais rápido. Tudo bem? Isso tudo é conceito. Operador ternário, muito importante. Esse é um dos operadores mais utilizados na lógica de programação. Por exemplo, tu tem uma condição e tu tem uma expressão ou tu tem outra expressão. Por exemplo, ele vai perguntar assim, o céu, a cor do céu. Aí a primeira expressão, azul, vermelho. Se o céu é azul, ele não vai perguntar se o céu é vermelho, porque ele já atendeu a primeira condição, que o céu é azul. Se invertesse, o coxa, ele está na primeira ou na segunda divisão. Aí tu pode colocar ali, a primeira o coxa, primeira divisão? Não. Então a segunda expressão é a segunda divisão, ele vai entrar na segunda divisão. Olha um exemplo lá embaixo, certo? Olha um exemplo lá embaixo. Ele quer um número, ele quer saber se o x e o y, se o x é maior que o y. Se for verdade isso, aí ele vai imprimir o x. Caso contrário, ele vai imprimir o y. Professor, o que é que eu ganho com isso? Você ganha tempo de programação, porque em uma linha você fez um processamento de 3 ou 4 linhas. Agora vamos às estruturas de controle. O que é uma estrutura de controle? É uma diretiva capaz de selecionar entre dois caminhos distintos, dependendo do resultado lógico de uma expressão. Como assim, professor? Nós utilizamos a palavra-chave if. O if é uma condição. Por exemplo, o if, vamos traduzir isso para o português. Se a primeira condição for verdadeira, eu executo um comando. Caso contrário, eu executo o outro comando. Por exemplo, se o Brasil, a seleção brasileira ganhar todos os jogos da eliminatória, qual é a instrução? Eles vão se classificar para a Copa do Mundo. Caso contrário, eles serão eliminados. Então, sempre vai ter dois fluxos em que um é verdadeiro e outro é falso. Aí no diagrama está dizendo, está aí a condição. Ela é verdadeira, tu executa. Ela é falsa, sai. Às vezes nós temos situações em que uma condição ela tem duas directivas. Por exemplo, a primeira condição foi verdadeira, executa uma função. Se ela for falsa, executa outra função e sai. Por que eu utilizo essas estruturas de controle? Porque em um programa de software nós temos que tomar várias decisões. E essas decisões vão se transformar em condições. Ok. Só um momentinho, pessoal. Entendido, Jéssica? Vou só passar mais esse conceito aqui, tá? Tá aqui o exemplo. Eu vou parar aqui no if-else, tá? Mas olha o exemplo do if-else. O exemplo do if-else é relacionado à condição de voto. Então, qual é a regra para você ser habilitado a votar? Se você for menor de 18 anos, se você for menor de 16 anos, ou você for maior de 70, se você for apenas menor de 16 anos, você não vota. Se você for entre 16, se você for maior de 16 anos, certo? For menor de 18 ou for maior de 17, o seu voto é facultativo. Se você tiver entre 18 anos e 70 anos, o seu voto é obrigatório. Então, olha aí a estrutura de controle. Você recebe uma idade e teve que fazer vários testes, várias estruturas de controle. Entrou a idade, o
o mesário digitou lá a tua idade. Por exemplo, 16 anos. 16 anos, tu pode votar, mas o teu voto é facultativo. Se tu tivesse digitado 15 anos, ele ia chegar ali. Se idade for menor que 16, satisfaz a condição. Não vota. Pode pegar teu título, não tem nem título. Pega teu documento e vai embora. Se você tiver 17 anos, você já tem um título e chega lá com o mesário digitou lá, tem 16 anos. Pode votar, não tem problema, mas também tu não é obrigado a votar. 17 anos, mesma coisa. Agora, olha só que legal. Por eliminação, se tu não tem 16 anos, se tu não tem 17 anos, e se tu não é maior que 70, então tu vai ser obrigado a votar. Então fica aí e vota, senão vai ter que justificar o voto depois. Estrutura de controle sendo implementado na prática, pessoal. Código simples, tá? Mas você tem que saber ler. Quando vocês estão indo para a área de programação, para a área de desenvolvimento de jogos, a todo momento vocês vão ter que se deparar com algoritmos que vão ter que tomar alguma decisão. Professor, qual é essa decisão? É um evento que o usuário, que o jogador vai apertar na tela. Ele vai pular, ele vai saltar, ele vai jogar para frente, ele vai dar um tiro, ele vai apertar um botão. Então, tudo isso são eventos que vai entrar numa estrutura de controle e o programa vai ter que fazer alguma coisa com aquele evento. Ok, pessoal? Vamos dar uma paradinha para o intervalo agora. Aí, quando nós retornarmos, vamos iniciar as estruturas de repetição. No final do primeiro período, nós falamos um pouco sobre condições de desvio de fluxo, né? O if e o else. Se uma coisa atende a uma condição, ela vai para um lado. Se for falso, ela vai para o outro. E a gente deu algum exemplo aqui sobre a idade de votação, né? As regras para votação, né? Nós utilizamos agora aí no último domingo, no último mês agora, né? Nós participamos de votação, então esse exemplo foi escolhido em relação a isso. Mas vamos falar agora sobre o for. For é uma estrutura de repetição. A gente chama isso de laços de repetição, né? Por quê? Porque existe uma estrutura, por exemplo, aquela que nós falamos lá no exemplo de Bulbosort, que é uma lista de números. A gente tem que percorrer aquela lista de números. Então, ela pega desde o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto, quinto, até o infinito. Então, a gente atende a eles, certo? Ok. Vamos lá, pessoal, continuar. Eu vou dar uma acelerada aqui, porque nós temos atividade, temos que resolver as nossas 5 questões diárias, que vão valer ponto para a prova, tá? Então, o for é um laço de repetição em que a gente executa uma certa instrução enquanto aquela condição for verdadeira. Então, por exemplo, se tem uma lista que ela tem 10 elementos, então eu vou colocar, enquanto não tiver percorrido os 10 elementos, eu vou executar aquela atividade. Exemplo, eu tenho uma lista com 4 elementos aí, certo? Então, esse elemento aqui inicial, ele é chamado elemento 0, esse aqui é elemento 1, elemento 2, elemento 3. Aí eu digo assim, olha, iniciando pelo elemento 0, enquanto a lista não terminar, eu vou somando um ponto. Então, por exemplo, ele leu esse primeiro elemento, que é o elemento 0. Aí, o que foi que ele fez?
ele imprimiu o elemento na tela. Aí o que foi que ele fez? Ele somou 1, então ele veio para esse. Esse elemento aqui, ele imprimia na tela. Aí o que foi que ele fez? Ele incrementou, tá vendo? Então esse elemento iniciou como 0. Depois que ele imprimiu, aí ele somou 1. Então esse i virou 1, que virou esse cara aqui. Aí esse i imprimiu esse número na tela. Aí ele veio para cá, incrementou, aí virou 2. Então ele veio para esse, até chegar a esse. Esse aqui é o último elemento? É. Então o i é menor que o último elemento? É. Então terminou. Ok? Então isso é um laço de repetição. Ó, ele é um laço, ele vem, ele pega uma condição, ele executa, ele incrementa e volta. Pega mais uma condição, até aquela... Qual é a condição, pessoal? A condição é a lista terminar. Então, esses elementos aqui, eles vão ser todos lidos até ele terminar. Quando o i tiver terminado, aí não tem mais o que fazer, porque ele percorreu todos os elementos da lista. O while. O while é um laço, só que só muda do for, que é o d, para o enquanto. Enquanto o elemento for igual a 0, for maior ou igual a 0, ele vai decrementando. Por exemplo, se tu recebeu 10 aqui, por exemplo, essa aqui é uma variável inteira que ela vai ser recebida pelo teclado. Aí é 10. Aí ele fala assim, enquanto o j for menor ou igual a 0, ele vai ficar nesse laço. Então, por exemplo, o j entrou como 10. 10 é menor ou igual a 0? É. Aí tu imprime. Aí ele vai tirar 1. Agora o j vale 9. 9 é menor que 0? Aí ele vai imprimir, aí vai tirar 1. Aí vai virar 8. Vai até j igual a 1. 1 é menor que 0? 1 é maior ou igual a 0? É. Aí ele vai imprimir de novo. Aí chegou o 0. 0 é maior ou igual a 0? É. Aí ele sai. Então, essas são estruturas de repetição. Agora, o switch. O switch ele é muito importante para jogos, porque o switch ele é um conjunto de instruções dependendo do evento que o jogador ele executa. Então, por exemplo, está aqui, ó, um exemplo de switch. O switch ele quer saber se o caractere que foi digitado na tela foi uma vogal. Ele digitou lá. Se for uma vogal minúscula ou maiúscula, ele vai imprimir qual é a vogal. Por exemplo, se A, ele vai imprimir A. Se é. Se I, imprimir I. Se O, vai imprimir O. Se U, vai imprimir U. Mas, se o jogador, se o usuário não digitar uma vogal, aí vai ter uma regra default aqui que vai dizer o seguinte, não é uma vogal, digite novamente. Beleza? Esse switch aqui é como se fosse aqueles comandos, esse switch é como se fosse aqueles comandos de um computador, por exemplo, jogar para cima, ele vai pular, para o lado, ele vai correr, para baixo, ele vai se agachar, para trás, ele vai voltar, certo? Se botar no Enter, ele vai dar um tiro, se apertar no espaço, entendeu? Ele, sei lá, ele vai se jogar no chão. Então, é esse case que vai fazer aqueles menus do comando da lógica dos jogos. Um exemplo aqui é justamente aquele algoritmo que estava utilizando no Bullsort. Olha, ele tem o for, que é um laço de repetição. O que é que o for está fazendo aqui? Ele está percorrendo todos os elementos da lista, até acabar. Aí ele tem um if aqui, ó. Esse if ele está perguntando, precisa trocar? Sim ou não? Entendeu? Aí aqui, ó, o método precisa trocar, ele é mais um if aqui, perguntando, vem cá, o elemento é maior que o outro? Se sim, precisa trocar, senão não precisa. Certo? Então, fica muito simples quando tu entende as estruturas de controle e repetição e vem um algoritmo pronto. Aí tu já consegue ler o algoritmo, porque a linguagem de programação nada mais é do que uma linguagem, é uma fluência. Então, vocês têm que entender, por exemplo, vocês têm que pegar um código feito, um algoritmo feito e conseguir ler ele para saber o que é que ele está fazendo. Porque senão é igual uma pessoa que não entende a língua inglesa e vai tentar ler um livro em inglês. Não vai entender nada. Mas a partir do momento que tu tiver fluência na língua inglesa, tu vai conseguir ler aquele livro. Por quê? A linguagem de programação e a linguagem de idioma são linguagens. A partir do momento que tu entende como ela funciona, a sintaxe, tu consegue ler. Pessoal, vamos lá fazer a nossa
nossas questões que valem ponto. Sugestão, façam, tá? Tá aqui. 5 questões, valendo ponto para a prova, ok? Vamos lá. Olá pessoal, tá me ouvindo? Vocês perceberam que essa atividade não tá mais mamão com mel que nem a outra, né? Então já teve um grau de dificuldade um pouquinho maior. Isso é consequência da evolução do conteúdo, tá pessoal? Então, esse conteúdo não é um conteúdo simples, esse é um curso técnico que tende a preparar vocês para o mercado de trabalho. Então, tem que haver um esforço também de vocês, tudo bem? Tem que estudar, tem que pegar esse material em casa, dar uma estudada. Tá? Eu entendo que muitos de vocês estão fazendo curso técnico porque querem amadurecer a ideia de entrar no mercado de trabalho com esse conhecimento. É muito importante estudar. Tá? Essa matéria aqui, antes de ministrá-la, eu só tinha visto lá na faculdade. Então, vocês têm uma oportunidade muito grande de aprender e entrar no mercado de trabalho bem, na área de programação, na área de desenvolvimento de sistemas, de jogos. Essa aqui é a base do conhecimento. Então, o que é que nós vimos hoje? Vimos operadores, né, aritméticos, de atribuição, lógicos. Vimos a estrutura de controle, que é o if, o else, o for, o while. Padrão de nomenclatura é mais baseado assim, como é que tu vai escrever como é que tu inicia uma variável, né, com letra minúscula, como é que tu inicia um elemento com letra maiúscula. Isso aí a gente vai ver mais para frente, quando nós estivermos realizando a configuração de algoritmos, implementando na disciplina de programação. Estrutura de um algoritmo, vocês puderam observar tanto o conceito como a implementação de um algoritmo. E eu gostaria de passar um trabalho, tá, para ser entregue na última aula, que, como vocês já fizeram, e Jéssica, nessa turma já foi realizado o agrupamento, já foi dividido em grupos aí a turma?
Tá. Nós temos apenas com o segundo ano. Tá, beleza. Aí, o que é que eu preciso? Eu preciso, é bem simples, é bem simples o trabalho que eu vou pedir, só que eu preciso que vocês absorvam o conhecimento. Então, eu preciso de grupos que me entreguem algoritmos prontos. Pessoal, o que é um algoritmo? Por exemplo, dirigir. Dirigir é um problema. Eu quero que divida ele em ações. Então, eu quero uma linguagem natural. Por exemplo, fazer um bolo é um algoritmo. Preciso que vocês façam ele sequencialmente do início até o fim. Por exemplo, fazer um bolo, verificar os elementos, os componentes do bolo. Tem ovo, tem trigo, tem açúcar. Se não tiver, vai comprar, volta, liga o fogo, pré-aquece o fogo, bate o bolo. Primeiro quebra o ovo, depois mistura o trigo, depois até o final. Tirou o bolo do forno, o bolo está pronto. Terminou o algoritmo. Eu preciso que vocês montem grupos, tá? Pelo menos 5 pessoas, 5 componentes, para me entregar esse trabalho, tá bom, pessoal? É um trabalho simples, pode ser feito em grupo e vai também fazer a composição da nota final. Olha só, pessoal, na próxima aula veremos a elaboração de jogos digitais em blocos lógicos, tá? Não perca essa aula, muito importante. Hoje eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu percebi que a turma hoje está um pouco mais agitada que a aula anterior. É muito importante manter a concentração. Não é uma matéria fácil, eu sei, não é uma matéria simples, mas ela vai fazer muita diferença para vocês. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima aula, pessoal!